Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir deste momento pelo www.jus21.com.br. Estamos começando mais uma aula do nosso módulo de processo de conhecimento na nossa grande preparação rumo à prova da segunda fase da OAB. E nós vamos começar o processo de conhecimento falando de um tema fundamental para a sua segunda fase. Qual é o tema de hoje? Nós vamos tratar da citação inicial no processo penal. E por que a citação inicial ela é tão importante? Por que é que esse tema tem tanta relevância e você tem que ter tanto cuidado? Por um motivo muito pragmático. A citação inicial válida é parte indissociável à perfeita constituição da ação penal. Se essa citação não aconteceu ou de alguma forma ela é inválida, ela está viciada, isso gera nulidade do processo. Uma das coisas mais comuns, um dos equívocos, um dos erros mais comuns que a FGV gosta muito de explorar, principalmente se a peça que você for fazer na segunda fase for uma resposta à acusação, é o vício da citação. A citação foi feita de forma errada, a citação tem algum erro. Se o réu foi citado de forma errada, se existe algum vício na citação inicial do réu, não tenha dúvida que isso gera nulidade processual. E se você estiver fazendo uma resposta à acusação, essa nulidade processual é uma das preliminares que mais vão se destacar na hora de você fazer a sua peça. Na grande maioria das vezes que cai a peça de resposta à acusação, como a peça que você deve fazer na sua segunda fase, tem preliminar de nulidade da citação. Então você precisa entender o que é essa citação inicial, você precisa entender como esta citação inicial deve ser feita nas várias situações e nas várias hipóteses previstas na letra da lei, para que você seja capaz de bater o olho e dizer, opa, isso aqui está errado. Era uma citação por hora certa? O procedimento de citação por hora certa está errado. É uma citação por edital? Está errado. É uma citação por carta precatória? Está errado. Você tem que ser capaz de identificar as falhas. Você tem que ser capaz de identificar os erros, os equívocos de cada hipótese de citação, porque estando errada a citação, ela estando viciada, na hora que você for fazer a sua peça, principalmente se a peça for uma resposta à acusação, você vai ter que arguir essa invalidade, esse vício da citação em sede de preliminar. E por que é que eu estou dando essa ênfase se a peça for uma resposta à acusação? Porque a citação ela é fundamental para a perfeita constituição da ação penal. E aí eu já vou abrir um parêntese aqui, tá certo? Muita gente me pergunta assim, professor, quando é que a ação penal efetivamente está iniciada? Quando é que a ação penal efetivamente começa? É quando há o oferecimento da denúncia ou da queixa? É quando há o recebimento da denúncia ou da queixa? Ou quando o réu é citado? Cuidado com o que eu vou lhe dizer. Para que você tenha ação penal, você tem que ter o oferecimento de uma peça acusatória. Se o crime é motivador de ação penal pública, a peça acusatória é uma denúncia. Em regra, se o crime é motivador de ação penal privada, a peça acusatória é uma queixa-crime. Eu estou falando se o crime é motivador de ação penal pública, a peça inicial é uma denúncia em regra, porque nós temos aquelas hipóteses de queixa-crime subsidiária que são tratadas em aula específica. Vocês têm no nosso curso aqui aulas específicas sobre queixa-crime, onde se explica quando caberia a queixa-crime subsidiária. Mas, em regra, crime de ação pública tem que ter denúncia, crime de ação penal privada tem que ter queixa. O oferecimento da denúncia ou da queixa não significa que a ação penal será instaurada.
nem toda peça acusatória oferecida será recebida. De novo, nem toda peça acusatória oferecida será recebida na nossa aula de linha do tempo, que para mim é a aula mais importante de todo o nosso curso. Não existe nenhum... Se você dissesse assim, Giovanni, eu quero fazer o absurdo de só assistir uma aula do curso de segunda fase, é a aula da linha do tempo. Giovanni, eu assisti a aula da linha do tempo uma vez, eu posso assistir a segunda vez? Eu fico extremamente feliz quando o aluno assiste a aula da linha do tempo pela segunda vez. Se você já assistiu a aula da linha do tempo, você sabe que ela dá uma ideia geral de tudo que acontece. E eu falo isso na aula da linha do tempo e em diversas outras aulas eu explico isso com detalhes. O fato da peça acusatória ser oferecida não significa que ela será recebida. Existe um artigo importantíssimo no Código de Processo Penal que quando nós estivermos estudando a resposta à acusação eu vou destrinchá-lo, que é o artigo 395 do CPP. Perdão, artigo 395 do CPP. O artigo 395 do CPP fala das hipóteses de rejeição liminar da peça acusatória. O que é uma hipótese de rejeição liminar da peça acusatória? É quando há o oferecimento de uma denúncia ou de uma queixa, mas o juiz não recebe a denúncia e a queixa. E o juiz não vai receber a denúncia e a queixa quando uma ou alguma das hipóteses listadas no artigo 395 do CPP estiverem presentes no caso concreto, como diz a letra da lei, a inépcia da inicial, se a peça inicial foi inepta, se faltarem pressupostos ou condições à propositura da ação penal e se faltar justa causa. Eu não vou falar agora sobre inépcia da inicial, pressupostos e condições, justa causa, porque, como eu disse, nós iremos tratar disso em aula específica. Mas eu antecipo, há uma denúncia, há uma queixa-crime oferecida, automaticamente a ação penal será instaurada? Não! Caberá ao magistrado fazer um juízo prévio de análise se um ou algum dos defeitos, uma ou algumas das situações listadas ao teor do artigo 395 do CPP estariam presentes naquela situação. Se sim, se o juiz considera que há ou inépcia da inicial ou ausência de pressupostos ou condições à propositura da ação penal ou ausência de justa causa, o que é justa causa? Prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria ou participação. Se ele acha que está faltando alguma coisa desses três elementos, ele rejeita a peça acusatória. Ele não recebe. Dizer que o juiz rejeitou a peça acusatória significa dizer que o juiz não recebeu a peça acusatória. E quando eu estiver dando resposta para vocês, eu vou bater muito nessa tecla, tá? Em caso de rejeição da peça acusatória, na regra geral, quem se sentir prejudicado pode recorrer. Se o Ministério Público ofereceu uma denúncia e o juiz rejeitou a peça acusatória, ou se o advogado propôs uma queixa-crime e o juiz rejeitou a queixa-crime, na regra geral, a parte que se sentir prejudicada com essa rejeição liminar pode recorrer. E o recurso cabível é regra geral, recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Se você depois pegar o seu vadimeco e abrir o artigo 581 do CPP, está lá bem grande. Caberá recurso em sentido estrito da sentença, despacho ou decisão. Inciso 1, que rejeitar liminarmente a peça acusatória. Então, oferecido uma denúncia ou uma queixa, caso o magistrado entenda presente alguma das falhas, dos erros, dos equívocos listados no artigo 395 do CPP, ele despacha rejeitando, não recebendo a peça acusatória. E na regra geral, quem se sentir prejudicado por essa rejeição impetrará um recurso em sentido estrito com fundamento no artigo 581, inciso 1 do CPP. Por que é que eu estou falando na regra geral? Porque se a rejeição da peça acusatória acontecer na alçada de competência do GECRIM, de novo, se a rejeição da peça acusatória acontecer perante o GECRIM, o Juizado Especial Criminal, o recurso cabível será um recurso de apelação.
apelação. A Lei 9.099/95. De novo, a Lei 9.099/95, que é a lei que criou no Brasil os juizados especiais, dentre eles os JECRIMs, os juizados especiais criminais, diz taxativamente que no juizado, caso haja rejeição liminar da peça acusatória, o recurso é de apelação. Mas não se preocupe que nós teremos aulas específicas aqui no nosso curso para falar de rese, falar de apelação, falar de rejeição da peça acusatória e destrinchar o artigo 395. Caso o juiz receba a denúncia ou a queixa, a ação penal estará instaurada a título precário. O recebimento da denúncia ou da queixa gera um número de processo, faz com que aquele processo passe efetivamente a existir perante o Poder Judiciário, mas essa instauração dar-se-á a título precário. Por quê? Porque a perfeita constituição da ação penal, ou em bom português, a ação penal só vai estar instaurada de forma plena e definitiva. A ação penal vai começar efetivamente na hora que houver a citação do réu para se ver processar. O trabalho da defesa só começa quando o réu for efetivamente citado. Eu só vou contar prazo de resposta à acusação da efetiva citação do réu. Antes do réu ser efetivamente citado, o advogado de defesa não tem o que fazer. Ele tem que esperar o réu ser citado para só então adotar os procedimentos da resposta à acusação. É por isso que o recebimento da denúncia ou da queixa só instaura a ação penal a título precário, ou em bom português, só instaura burocraticamente a ação penal. Gera um número de processo, dá acesso ao processo eletrônico, permite que o juiz designe a CEMANDO, que é a Central de Mandados, para que essa estabeleça um oficial de justiça para ir fazer a citação do réu, mas a perfeita, a plena, a efetiva constituição da ação penal só estará completa quando o réu for citado. É muito comum nos livros de teoria geral do processo, não só teoria geral do processo penal, mas teoria geral do processo como um todo, é muito comum se discutir quando a ação começa. No processo penal se pergunta muito, quando é que a ação penal efetivamente começa para o réu? Quando ele é citado. É isso que vale para a sua prova de segunda fase da OAB, tá? Eu não acho que eles vão lhe perguntar isso, mas pecando por excesso, que é o que nós sempre fazemos aqui no nosso curso de segunda fase no Jus 21, pecando por excesso, se a pergunta for quando a ação penal está plenamente instaurada, quando a ação penal está instaurada para ambas as partes, ou que pode ser mais provável de ser questionado, quando é que a ação penal está instaurada para o réu? Quando é que a ação penal começa para o réu? A ação penal só começa para o réu quando ele é citado. A perfeita constituição da ação penal só acontece com a efetiva citação do réu. E essa citação, insisto, ela tem que ser válida. Porque se ela não acontecer nos termos previstos em lei, isso gera nulidade processual. Agora, deixa eu aproveitar aqui e abrir um parêntese. É muito comum nós recebermos aqui no plantão de dúvidas do Jus 21 um questionamento se existe diferença entre citação, intimação e notificação. De vez em quando eu vejo os nossos alunos, principalmente quando estão começando a estudar, quando estão começando a analisar as peças, o aluno tem dificuldade de diferenciar o que seria citação, o que seria intimação e o que seria notificação. Então, só por desencargo de consciência, deixa eu abrir esse parêntese, tá? Quando você diz que o réu foi citado, você está dizendo que esse réu tomou ciência que uma ação penal foi instaurada contra ele. A citação é um procedimento, é um termo processual, é um termo de comunicação
comunicação processual que dá ciência ao réu que ele está sendo processado. Se eu fui citado hoje, eu tomei conhecimento hoje que tem uma ação penal contra a minha pessoa. Já quando a gente fala em intimação, intimação é a comunicação feita quando o ato já está realizado. Por exemplo, o juiz prolatou uma sentença, então eu sou intimado que a sentença foi prolatada. Você usa a expressão intimação todas as vezes que o ato já ocorreu e você está comunicando às partes que esse ato já ocorreu. O juiz, ele decidiu pela penhora de um bem. Já está decidido que o bem vai ser penhorado. Então, as partes vão ser intimadas. A intimação se destina a comunicar às partes sobre um ato já realizado no processo. Ao passo que a notificação é a comunicação de um ato que ainda será praticado. O juiz, por exemplo, marcou uma audiência para ouvir uma testemunha. Ele notifica as partes. O juiz marcou um dia para um perito ser ouvido ou para fazer uma acariação. Ele notifica as partes da data que elas devem comparecer em juízo. Então aqui é só para que nós possamos manter o preciosismo dos termos no processo penal. Quando você for escrever que o réu foi citado, você está dizendo que ele foi comunicado da instauração de uma ação penal contra ele. Quando você está dizendo que a parte ou as partes foram intimadas, você está dizendo que já houve um ato processual, já houve o ato processual, já teve a decisão do juiz, já teve algo já aconteceu no processo e o juiz está intimando as partes para que as partes tomem conhecimento de algo que já passou. A intimação diz respeito a algo que já ocorreu no processo e que as partes estão tomando ciência. E a notificação é de algo que ainda vai acontecer. Quando o juiz precisa dar ciência às partes de algo que ainda vai acontecer, ele notifica as partes. Só que o que mais interessa para a gente, porque é nisso que a FGV foca, é a citação. A FGV não esquenta a cabeça com intimação, com notificação, eu nunca vi isso cair. Mas citação, a FGV adora, a FGV dá o maior valor. Mas já que eu estou falando nessa questão de terminologia, me permita pecar mais uma vez por excesso, e aí vocês já vão percebendo, a essa altura do curso, vocês já vão percebendo que assim, eu quero que sobre informação. A coisa que mais me deixa agoniado é imaginar que Deus o livre e guarde, você pode chegar na hora de uma prova, precisar de uma informação e não ter. Então eu prefiro pecar sempre por excesso. Esses termozinhos que podem aparecer, essa terminologia, eu sempre prefiro passar para você tomar conhecimento. Se não precisou, show de bola. Se Deus o livre caiu uma questão mais apocalíptica, você não vai errar por desconhecer a terminologia. E já que eu dei essa diferença entre citação, intimação e notificação, só por excesso, deixa eu chamar a atenção de vocês para duas expressões que eu já vi aparecer na segunda fase penal. A expressão circundução e a expressão citação circunduta. Cuidado, é circundução. Eu vejo algumas pessoas falando em circulação ou circundação. Circulação é dar volta. Circulando, bora dar volta. É circundução. O que é a circundução? É o ato de julgar nula ou incapaz de produzir efeitos no processo uma citação. Eu me lembro que no exame 26, na segunda fase do exame 26, já tem um bom tempo aí, caiu numa das questões discursivas a seguinte expressão: a citação foi objeto de circundução. E o que tinha de gente botando as mãos na cabeça na época, porque o cara não entendeu a pergunta.
Se ele não entendeu a pergunta, ele não sabia como responder. Você primeiro tem que entender o que está sendo perguntado para então saber o que responder. E estava escrito isso lá numa das questões discursivas. A citação foi objeto de circundução. E o povo não sabia o que era. Agora você sabe. Quando você diz que houve no processo penal uma circundução, significa dizer que houve uma decisão judicial julgando nula a citação. Todas as vezes que você questiona a nulidade de uma citação, você diz que ela está viciada, e esse seu questionamento é provido pelo juiz, ou pelo tribunal, pela turma recursal, o que o seja, pelo judiciário. Com toda a vida que você diz, excelência, essa citação está nula, ela foi feita errada, tem que anular. E esse seu pedido é acolhido pelo Poder Judiciário, é decretada uma circundução. Ou seja, uma circundução é a decretação da nulidade de uma citação. E, consequentemente, citação circunduta, que caiu no 31º exame, essa expressão. A citação circunduta é a citação que foi anulada. Eu me lembro que caiu uma questão discursiva certa feita que dizia assim: mesmo no processo existindo uma citação circunduta, o juiz abriu prazo de memoriais. Ora, se a citação está circunduta, a citação foi anulada. Se a citação foi anulada, não pode ter ação penal. A citação não vale de nada. Se a citação não vale de nada, como é que pode abrir prazo para o réu? Então, cuidado com essas duas expressões, tá? Circundução. A citação foi declarada nula. Citação circunduta é aquela que foi anulada. Mas vamos com calma, vamos parafrasear aí, bota em tela, Beto, vamos parafrasear o grande Chapolin Colorado. Calma, 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 não criemos pânico. E por que é que eu estou parafraseando o grande Chapolin Colorado? O que é que eu estou pedindo para a gente ir com calma? Nós vamos começar a tratar agora das hipóteses de citação. Nós vamos começar a tratar agora de tudo que tem sobre citação. Só que eu gostaria de começar falando um pouco para vocês do que nós temos de mais recente sobre a citação. Eu digo mais recente no sentido processual. Lá em decorrência do pacote anticrime, mais especificamente lá em 2019. Giovanni, 2019 é antigo. Não, estou falando do que tem mais recente. A gente vai analisar tudo. Nós passamos a ter uma regra que entrou em vigor em janeiro de 2020, tá? O pacote anticrime é 2019, mas essa regra entrou em vigor do processo penal em janeiro de 2020, que fala da citação obrigatória na fase investigativa nos casos de policiais que empregaram força letal no exercício da atividade profissional. Esse tema ainda não foi cobrado pela Fundação Getúlio Vargas e eu acredito que a essa altura ele já está maduro o suficiente para ser cobrado. Por quê? Quando a gente fala em citação, até pelo conceito de citação que eu acabei de dar para vocês, nós estamos falando do início da ação penal. Essa é a regra. Eu acabei de explicar isso para vocês. O réu é citado porque houve, por parte do juízo, o recebimento de uma denúncia ou de uma queixa, e o réu tem que ser citado para a ação penal ser instaurada. Então, por conceito, quando eu digo que o réu foi citado, eu estou dizendo que a ação penal foi efetivamente instaurada. Mas esse conceito, ele sofre uma nuance, vamos dizer assim. Esse conceito, ele sofre uma pequena variação em decorrência do pacote anticrime quando se trata de casos de policiais que empregam força letal no exercício da atividade profissional. Por quê? Porque se fala em citação obrigatória na fase investigativa. A excepcionalidade, a pegadinha que poucas pessoas estão ligadas, está aqui, ó. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber. Eu acabei de falar para vocês que a citação significa que uma denúncia ou uma queixa foi recebida, o réu está sendo citado e a ação penal está sendo instaurada. A ação penal foi instaurada, o processo, a ação existe, o réu está citado e agora ele vai ter que fazer a resposta à acusação.
Mas em decorrência da Lei 13.964, nós passamos a ter uma previsão jurídica de uma citação obrigatória na fase de investigação nos casos de policiais que empregam força letal no exercício da atividade profissional. E isso tem dado tanto pano para manga para a discussão. Isso tem que isso já gerou opinião para tudo que é lado. Isso já gerou divergência entre a quinta e a sexta turma do STJ. E o que eu vou pedir a vocês? Nós temos que ser muito pragmáticos. Eu vou passar para vocês a interpretação que é a interpretação favorável à defesa e principalmente é a interpretação dominante do STJ, porque aquilo é isso que a FGV vai perguntar. Se a FGV quiser frescar nessa sua prova, falando sobre citação, ela vai tratar desse tema. Eu sei que eu estou falando de algo que entrou em vigor em janeiro de 2020, mas é o que tem de mais recente sobre citação. E é um tema que foge um pouco, daqui a pouco vocês vão entender porque que eu estou sempre dando esse friso, um pouco, aparentemente, da regra geral, porque citação é para ação. E aqui a lei está falando em citação na fase investigativa. Mas vamos mais devagar. A lei fala, cadê aqui, em emprego de força letal no exercício da atividade profissional. A gente já tem um problema aqui, que eu vou lhe dar a solução. Qual é o problema? As nossas forças policiais, elas empregam meios letais, mas elas também empregam meios menos que letais. Um detalhe de ordem técnica. Eu vejo muito na imprensa se falar em meio não letal. Na verdade, o termo não é esse, tá? Existem os meios de força letais e os meios de força menos que letais. Quando nós falamos em meios de força letais, nós estamos nos referindo basicamente a disparos de arma de fogo. O policial saca a pistola 9mm e deflagra um disparo com a munição 124, 148 gramas, uma munição de verdade, para ficar mais fácil. Ele sacou a pistola 9mm e deflagrou o disparo. Isso é um emprego de um meio letal. Um disparo de arma de fogo é capaz de matar. A arma de fogo, quando empregada dessa forma, ela se destina a fazer cessar qualquer tipo de agressão e pode produzir o resultado morte. Mas as nossas forças policiais, elas também usam meios menos que letais. Quais seriam esses meios menos que letais? Por exemplo, spray de pimenta, ou equivalentes aos sprays de pimenta, bombas de gás, o pessoal chama bomba de efeito moral, mas na verdade é bomba de gás, bomba de luz, tonfa, que é o que a gente chama de cacetete, o emprego de elastômero, a turma chama de bala de borracha, mas o termo correto é elastômero, isso aqui é um elastômero. Veja, um disparo de um taser pode matar? Pode, mas não é o que se espera. O emprego de uma tonfa, de um cacetete, pode matar? Pode, mas não é o que se espera. O disparo de um elastômero, de uma munição de borracha, pode matar? Pode, mas não é o que se espera. Esses meios menos que letais, eles são meios desenvolvidos para, dentro de certas condições de emprego, dentro de um emprego regular, decorrente de um treinamento policial, esses meios se destinam a fazer cessar a agressão, a imobilizar de alguma forma o agente delituoso, a produzir danos que não levariam à morte. Por isso são chamados meios menos que letais. Eles podem matar? Pode. Você abre a boca de um cara e efetua diversos disparos de elastômero no fundo da garganta dele, vai quebrar a glota, vai atrapalhar a via respiratória, ele vai morrer. Você pega uma tonfa e fica batendo na cabeça do cara, vai produzir traumatismo craniano e vai morrer. Mas não é esse o emprego da tonfa. Não é esse o emprego regular do elastômero. Você faz um disparo de teaser no cara, o cara tem uma parada cardíaca e pode morrer? Pode, mas não é para isso que o disparo de teaser serve. Então são os meios menos que letais. E aí já surge aquela discussão. O policial, ele vai empregar quando? O meio letal e o meio menos que letal. Isso vai impactar na análise da citação. Eu sei que tem discussão para todo lado, mas como eu disse, vamos ser pragmáticos. Pensando
na realidade da sua prova de segunda fase penal da OAB. Policial, diante de uma agressão humana, ele só vai utilizar os meios letais exclusivamente em legítima defesa. Ponto. Ponto. Aqui no nosso curso de segunda fase, você tem um módulo inteiro de parte geral. Sou eu que ministro esse módulo. E quando eu falo de legítima defesa, eu falo demais da legítima defesa exercida pelos policiais. Eu não vou adentrar esse tema, porque a gente trata lá no módulo de parte material, tá certo? Como vocês sabem, eu não quero só dar as peças para vocês. Não adianta você saber a peça e não saber o que escrever. Quando a gente está falando das teses de defesa, quando nós estamos explicando os institutos da parte geral, eu me debruço assim, eu passo tempo até dar uma dor falando do emprego da legítima defesa por policiais. Então eu não vou entrar nessa discussão. O que eu quero agora é que você grave isso. O policial, ele só, para FGV, eu não estou dizendo que seja certo, que seja errado, esqueça a vida real. Para você passar na sua prova de segunda fase, tirar a sua carteira e resolver o seu problema. O policial só emprega meio letal contra a agressão humana exclusivamente em legítima defesa. Essa legítima defesa ela pode ser própria dele ou de terceiros. O caso do sniper, do atirador de elite. O atirador de elite está numa ocorrência com reféns, tem um meliante segurando um refém com a arma na cabeça do refém. E pela avaliação que é feita das forças policiais, o único jeito de salvar o refém é o sniper alvejar o meliante. Foi o que aconteceu naquele caso da Ponte Rio-Niterói. O sniper efetua o disparo e mata o meliante. Ele está empregando meio letal em legítima defesa. Não é legítima defesa dele, mas é legítima defesa de terceiros. Dizer que o policial só pode empregar meio letal exclusivamente em legítima defesa significa legítima defesa própria, legítima defesa in persona dele mesmo, ou partícula alternativa, legítima defesa ex persona, legítima defesa de terceiros. Mas na sua prova, quando você for dizer que o policial agiu em legítima defesa empregando meio letal, basicamente arma de fogo, é porque ele está agindo em legítima defesa própria de terceiros. Para a prova da FGV, de novo, eu não estou dizendo que isso seja certo. Na vida real eu até discordo disso. Mas para a prova da segunda fase, em todas as demais situações, o policial deve empregar meios menos que letais. O policial, quando emprega meios menos que letais, ele estará agindo em legítima defesa e todas as demais hipóteses de excludente de ilicitude. Por exemplo, estrito cumprimento do dever legal. Ele recebe uma ordem judicial para liberar uma rua. E os manifestantes não querem sair. Ele pode chegar atirando nos manifestantes? Não. Ele tem que empregar o taser, o elastômero, a tonfa, a bomba de gás, o gás lacrimogêneo, mas ele não pode usar meio letal. Em todas as outras hipóteses em que ele for desempenhar a sua atividade, ele vai usar o meio menos que letal. Ele pode usar o meio menos que letal em legítima defesa? Pode. Se ele julgar que dá para parar o agressor com um cacetete, ele para. Mas, tirando a legítima defesa, em todas as outras situações, ele só pode usar o meio menos que letal. E agora, repare. Agora que você sabe essa diferença, vamos observar, lá vai eu derrubando as coisas aqui, vamos observar atentamente o que diz a lei. Artigo 14A do Código de Processo Penal. Eu vou mostrar aqui em tela, eu vou pedir a meu diretor Beto para botar em tela, mas se você puder, pega o teu vadimeco e já acompanha no teu vadimeco, tá certo? O ideal é que tudo que for de legislação e de matéria simulada que eu mostrar em tela para você, você já esteja olhando no vadimeco que você vai levar para fazer a prova no nosso bonitão. Então, artigo 14A do CPP. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações de legítima defesa e de demais excludentes de ilicitude, que são as dispostas no artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor.
Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º desse artigo, com a ausência de nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição que estava vinculada ao investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para representar o investigado. Eu não sei, puxa para cá, Beto, por favor. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso legislador, ele usou tanto o termo citação quanto o termo intimação errado. A pessoa que redigiu esse artigo 14A do Código de Processo Penal, na verdade, quem redigiu isso no pacote anticrime, ele fez uma salada de frutas, misturando citação, intimação, notificação. Os termos são usados de forma equivocada. Existe uma atecnia legislativa. O que é uma atecnia? É quando o nosso legislador, ao escrever a lei, ele não usa as regras processuais corretas. E a gente que se vire para entender o que é que tem que fazer. E é exatamente por causa dessa atecnia, ó, citado em procedimento investigatório, intimado para fazer uma coisa que ainda não aconteceu. Perceberam? É justamente quando a gente se depara com essas falhas na redação da lei que nós vamos precisar saber como se portar, e quem vai ter que dizer como é que a gente tem que se portar é a jurisprudência. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou traduzir o que está aqui no caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, daqui a pouco a gente olha os outros parágrafos, eu vou traduzir e lhe ensinar como é que você tem que tratar isso na sua prova. Isso aqui tem muito a cara de uma questão discursiva. Giovanni, você acha que isso aqui pode cair como preliminar de uma peça? É muito pouco provável, eu não acho. Mas isso aqui está maduro o suficiente para ser tratado numa das suas 4 questões discursivas. Você não pode passar por cima disso. Você não pode se dar ao luxo de não saber traduzir essa situação aqui. Então vamos lá devagarzinho. O caput do artigo 14A começa dizendo: os servidores vinculados às instituições do artigo 144 da Constituição Federal de 88. Puxa para cá. O artigo 144 da Constituição de 88, ele lista as forças policiais e as forças auxiliares da segurança pública. Eu vou até abrir um parêntese aqui, tá certo? É muito comum as pessoas me perguntarem aqui no plantão de dúvidas do JUS 21 o seguinte: professor, quem é polícia no Brasil? Porque todo mundo quer ser polícia. Quem é polícia no Brasil? Em sentido estrito, as forças policiais são as que estão previstas no artigo 144 caput da Constituição Federal. A saber, polícia em sentido estrito no Brasil: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, quase não existe mais, mas está na Constituição, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, incluindo a parte da perícia, certo? Polícia Civil em sentido lato, incluindo os peritos, Polícia Militar, incluindo o Corpo de Bombeiro Militar. Então, quando você... E Polícia Penal, e esquecendo da Polícia Penal, introduzida por emenda constitucional. E os policiais penais, que antigamente eram chamados de agentes prisionais, mas hoje é Polícia Penal. Então, em sentido estrito, se você está falando em polícia no Brasil, você está falando em PF, Polícia Federal, PRF, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, PFF, Papa Fox Fox, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, lato sensu, incluindo os peritos,
Polícia Civil, Polícia Militar, incluindo o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Penal. Essas são as forças policiais. Só que o artigo 144 da Constituição não fala só em polícia. Ele fala em guarda municipal, aquilo que por falta de um nome melhor nós conversamos a chamar de policiais legislativos, os policiais que cuidam da segurança, por exemplo, da Câmara, do Senado. E aí já surge a primeira dúvida. Esse artigo 14A, ele se refere só a quem é polícia? Ou ele se refere a todo mundo que está no artigo 144 da Constituição Federal de 88? Essa é a primeira dúvida. Esse é o primeiro ponto, vamos dizer assim, que você tem que ser capaz de superar. Porque, veja, o artigo 144 da Constituição fala em guarda municipal. Guarda municipal não é polícia, tá? Com todo respeito, mas segundo o STJ e o STF, guarda municipal não é polícia. Eu conheço algumas cidades que a guarda municipal se autodenomina de polícia municipal. Isso não existe. O STJ e o STF têm repetidos entendimentos de 2020, 2021, 2022, repetidos entendimentos no sentido de que guarda municipal é guarda patrimonial, é força auxiliar de segurança. Não pode ser considerado como força policial. Está lotado de julgado, inclusive decretando nulidade de prova, porque é decorrente de investigação de guarda municipal. Quando a gente estiver fazendo aqui a peça de resposta à acusação, quando a gente estiver fazendo aqui memoriais, uma das teses de defesa que pode ser cobrada a você é a nulidade do instrumento probatório aferido, porque ele é fruto de uma diligência investigativa de guarda municipal. Guarda municipal não pode estar investigando segundo o STJ e o STF. Eu não estou dizendo que seja certo ou errado, não. Eu estou dizendo que é o que vale para a sua prova. Guarda municipal deparou-se com a situação de flagrante delito, ela pode prender como qualquer pessoa do povo pode. Não por ser polícia. Mas guarda municipal investigando, diligenciando, indo atrás, essa prova é eivada de vício de origem. Está lotado de gente aí já na vida real que teve o processo anulado porque a única prova que tinha contra ele era fruto de uma investigação da Guarda Municipal. Guarda Municipal não é polícia, mas está no artigo 144 da Constituição Federal. Recentemente o STJ e o STF negaram natureza policial à Polícia Legislativa. É tanto que policial legislativo não tem mais porte de arma fora das funções. O STF disse que o porte de arma é afeto à decisão exclusiva da União. E ele só é decorrente da função para quem é polícia em sentido estrito. Está, inclusive, uma briga no sentido de discussão jurídica enorme, porque os policiais legislativos tinham porte de arma fora da função e perderam, porque não são mais considerados polícia. Então, a primeira dúvida que surge é, essa regra do artigo 14A, no que diz respeito à citação, ela vale apenas para os policiais que se envolvam em situação, obviamente, de emprego de força letal, ou ela vale para todo mundo que está no artigo 144 da Constituição Federal? Porque se eu disser que ela só vale para os policiais, Guarda Municipal está fora, agente de trânsito está fora, policial legislativo está fora, agente de ressocialização de menores está fora. Se eu digo que é para todos que estão no artigo 144 da Constituição Federal, eles estão incluídos. Bom, qual é o entendimento que eu recomendo que seja seguido para a sua prova? Existe uma controvérsia jurisdicional. Não existe matéria simulada ainda sobre o tema, pelo menos até o momento que eu estou gravando essa aula, não tem matéria simulada sobre o tema. Então, existe uma divergência na jurisprudência. E quando há uma divergência na jurisprudência, qual é o caminho que nós escolhemos na segunda fase? O que é mais favorável ao réu. Se você tem dúvidas sobre qual tese seguir na segunda fase, você sempre deve seguir a tese mais favorável à defesa. E nesse caso, o que eu recomendo que você adote é que essa regra do artigo 14A vale para todo mundo que está no artigo 144 da Constituição. O Código de Processo Penal, ele não fala em policiais, ele fala em servidores.
vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da CF. Ele não especifica no caput, inciso 1, 2, 3, 4, 5, ele não especifica, ele fala artigo 144. Na hora que a lei fala artigo 144 da CF, eu entendo que é o artigo 144 todo. E essa abrangência maior é favorável à defesa. Então, mesmo eu sabendo que existe esse conflito jurisprudencial, mesmo eu sabendo que existe essa celeuma, para a sua prova, e isso pode ser cobrado numa questão discursiva, eu estou dizendo pela terceira vez, criança. Para a sua prova da segunda fase, o que eu recomendo? Eu recomendo que você adote que é todo mundo que está no artigo 144. Hoje, o artigo 144 da Constituição Federal, segundo o STF, ele abrange polícia, que são aqueles que eu citei, PF, PRF, PFF, civil, militar com bombeiro e polícia penal, e as forças auxiliares, guarda municipal, agente de trânsito e por aí vai. Então, para a sua prova da segunda fase, você vai entender isso aqui como todo mundo que está no artigo 144, incluindo guarda municipal e afins. Se todos aqueles servidores usarem força letal, como é que eu vou entender isso? O uso da força letal é o meio letal ou o resultado do emprego do meio? Essa é a outra dúvida, ou uma outra grande dúvida. Porque veja, olha o que eu acabei de falar para você. Existem meios menos que letais. Existem meios que são empregados pelos policiais e agora pelas forças auxiliares de segurança, cujo objetivo não é matar, mas pode matar. E aí vem a dúvida. Aqui, quando ele fala em uso de força letal, ele está se referindo ao emprego do meio letal ou ao resultado do emprego do meio? Essa é a pergunta. E para isso, nós vamos ter que recorrer mais uma vez à jurisprudência. Eu não tenho resposta na letra da lei. Eu não tenho matéria simulada. Qual é o posicionamento do STJ a esse respeito? O posicionamento do STJ a esse respeito é da avaliação do caso concreto. O STJ diz que quando o policial empregar qualquer meio que o seja, se no contexto da ocorrência aquele meio era capaz de matar, ainda que não tenha matado, porque fala de forma consumada ou tentada, o meio era capaz de matar, você aplica essa regra. E é uma tese também favorável à defesa. Cuidado, e por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu já escutei várias vezes as pessoas falarem algo que para a sua prova de segunda fase não deve ser aplicada. O cara pode defender doutrinariamente, mas na sua segunda fase você não pode aplicar isso, que você vai errar. Se esse troço cair na prova, você vai errar se você fizer o que tem muita gente dizendo aí. Tem muita gente dizendo assim, o artigo 14A do Código de Processo Penal só é aplicável se o policial usar meio letal. O meio letal é a arma de fogo. Se eu sigo essa tese, na hora que o policial usar um meio menos que letal e ainda assim matar, ou colocar em grave risco a vida da pessoa, ele não estaria abrangido por esse artigo 14A. Está errado. Ou pelo menos para a prova da OAB, essa tese está errada. Até porque já tem muita jurisprudência dizendo que o que você deve avaliar é não o meio, mas a ação do policial. Porque eu vou dizer pela quinta vez, os policiais empregam meios menos que letais. Mas dependendo da situação, mesmo o objetivo do meio não sendo matar, ele pode colocar em risco a vida da pessoa. Vou citar um exemplo aqui, não é uma crítica, tá certo? Não é uma crítica, mas é um fato. E fato não tem lado. Houve um caso, não faz muito tempo, de 2 policiais rodoviários federais que pegaram uma pessoa, botaram na gaiola da viatura e tacaram gás. O objetivo do gás é matar? Não. O gás é um meio menos que letal por conceito. Mas naquele contexto, o gás matou. Eu acho que todos vocês devem ter acompanhado essa situação aí, ganhou uma repercussão muito grande. Naquele contexto, o gás produziu o resultado morte.
Eu conheço um caso de um policial que empregou o elastômero, a 12 com a munição de elastômero, a bala de borracha que a turma chama. E ele empregou o elastômero como manda o treinamento operacional padrão da polícia. E ao efetuar o disparo de elastômero atingiu bem aqui, ó. Acima do nariz, no começo da têmpora do meliante que estava partindo em direção à tropa. E esse cara foi hospitalizado, ele passou 40 e poucos dias em coma, quase que morre. O emprego do elastômero é um meio menos que letal, mas o contexto efetivamente colocou em risco a vida da pessoa. Então, aqui, quando você for se perguntar se essa regra do artigo 14 vai ser aplicada, você vai analisar o seguinte: a atitude de todos aqueles que estão no artigo 144 da Constituição Federal colocou em risco a vida de alguém ou matou alguém? É esse sentido do termo força letal. Foi empregado força letal, ou seja, independente do meio, eu estou falando da força, do contexto, da situação. O contexto matou alguém ou pelo menos colocou em grave risco a vida de alguém, porque a lei fala de forma consumada ou tentada? Sim, essa regra vale. Ponto. Ponto. Parece que eu estou vendo uma questão discursiva. Um policial militar empregando munição de borracha, que é um meio menos que letal, acabou por alvejar uma pessoa numa ocorrência policial, gerando a sua morte, visto que a munição lhe atingiu a área muito sensível do corpo. O juiz negou o procedimento previsto no artigo 14A na fase investigatória, sob a alegação que não houve emprego de força letal. Se cair isso, você já sabe que tem que dizer que está errado. Houve emprego de força letal. O meio é menos que letal, mas houve emprego de força letal. A vítima morreu, que é coisa mais letal do que isso? Perceberam a sutileza? Então, se a polícia está agindo, se ela está no efetivo desempenho da sua atividade e ela acaba produzindo uma situação que mata ou que pelo menos expõe a grave risco à vida de alguém, eu aplico o artigo 14A. E o que é que o artigo 14A diz? Ele diz que, nesse caso, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório. Está errado o termo citação aqui? Tá. Mas citar na lei vai ficar. Não era para ser citação, era para ser notificação. Mas não está citação na lei? Então fica e nós vamos tratar como citação. Ele vai ser citado da instauração do procedimento para constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. O que é que a lei está dizendo? A lei está dizendo o seguinte: você vai investigar um policial que se envolveu no uso de força letal, tendo matado ou não tendo matado a vítima? Vai. Vai ser instaurado um inquérito policial contra ele? Vai ser instaurado um procedimento administrativo contra ele, um inquérito policial militar contra ele? Vai ser instaurada uma investigação contra ele? Vai. Instaurou a investigação, ele tem que ser citado. Ah, Giovanni, mas era para ser notificado. Era, mas não foi. Então, vai ser o que está na lei. Não brigue com a lei. Faça exatamente como está escrito para você passar na sua segunda fase. Esse policial vai ter que ser citado. E depois que ele foi citado, ele tem 48 horas para, se ele quiser, nomear defensor. Se esta citação não acontecer, tudo que vier depois está errado. Teoria do fruto da árvore, dos frutos da árvore envenenada. Grave isso que eu estou lhe dizendo. Se essa citação não acontecer, se tiver essa falha aqui, e quando a gente está numa segunda fase, o que é que a gente está procurando? Falha, erro, equívoco, lapso. Eu quero é que alguém alopre, eu quero é que alguém erre para eu ter condição de defender, ter teste para defender o meu cliente. No processo penal, a gente fica procurando falha do Estado para dizer o Estado errou, o problema é do Estado. O réu não vai ser prejudicado por isso. Se não tiver essa citação inicial aqui, se ele não tiver sido citado para constituir defensor, caso queira, no prazo de 48 horas, tudo que vier dali para frente está evado de vício. Está errado. Você já tem uma nulidade de origem, uma nulidade de natureza absoluta que contamina o resto do processo pela teoria dos frutos da árvore envenenada. Ele não foi citado. Lá na resposta à acusação, você já disse que o erro vem desde a fase investigativa. Giovanni, isso é para qualquer pessoa? Não, isso é para policial ou forças auxiliares de segurança que, estando trabalhando,
estando trabalhando, estando no desempenho das atividades, se envolve em situação de uso de força letal. Sabe como é que você poderia ser induzido a erro? A questão poderia colocar assim: Pedro, policial civil, estava num dia de folga tomando cerveja com amigos em um bar. Durante uma discussão, sacou uma arma e atirou em um colega de bebedeira, produzindo resultado morte. Será que esse Pedro teria direito a esse procedimento de citação ainda na fase de investigação? Não, porque ele não estava de serviço. Essa regra aqui dessa obrigatoriedade de citação ainda na fase investigativa é uma regra apenas no caso dos policiais que estão no desempenho das funções e que se envolvem em situação de emprego de força letal. Outra pegadinha: o policial está sendo investigado por uma lesão corporal porque deu uma tapa em alguém numa abordagem. Deu um pedala Robinho numa abordagem. Foi abordar o cara e buf, rodou a tapa no pé do ouvido dele. E ele está sendo investigado. Ele tem direito de ser citado para fins de promover a constituição de um advogado. Ainda na fase de inquérito? Não, não tem. Porque não é força letal. É só o sacode do cara. A lei fala em emprego de força letal. Ok? Giovanni, ele não foi citado. Nulidade de cara. Mas nulidade de inquérito não vicia ação penal. Na regra, essa aqui vicia. Essa aqui vicia. Basicamente, o que o pacote anticrime disse foi que o policial tem o direito à defesa técnica ainda na fase do inquérito. As pessoas comuns, elas têm a possibilidade da defesa técnica na fase do inquérito. As pessoas comuns, elas podem, se quiser, constituir advogado na fase do inquérito. Aqui vai constituir. Por quê? Porque se dentro das 48 horas do recebimento da citação, o investigado não constituir advogado, ele não pegar um advogado dele e constituir, aí eu caio no parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º desse artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição. Está errado intimar aqui, mas vamos lá. Intimar a instituição a qual estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Traduzindo, o cabo é policial militar, por exemplo, se envolve numa ocorrência, numa operação lá, trabalhando e acaba matando alguém. A polícia instaura inquérito. Na hora que o inquérito for instaurado, tem que comunicar ao juiz, para o juiz mandar o oficial de justiça citar esse policial. O policial foi citado? Foi. Ele tem 48 horas para nomear advogado, para acompanhar o inquérito. Para acompanhar o inquérito. E aí eu vou abrir um parênteses. Tem uma turma que mete a mão na caixa dos peitos e diz assim: olhe, no inquérito, a assistência advocatícia ocorre se quiser. É facultativo, não é obrigatório. Isso na regra geral. Mas se for inquérito contra forças policiais ou auxiliares da segurança pública, artigo 144 da Constituição Federal, que estejam sendo investigados pelo emprego de força letal no exercício das atividades profissionais, o advogado é obrigatório, se não tiver cerceamento de defesa desde o inquérito. Isso é exceção. E a FGV, criança, adora a exceção. A FGV está doido para que você não saiba essa exceção, mas você sabe e você não vai cair nisso. Na regra geral, não precisa ter advogado para ter inquérito. Mas se for força de segurança envolvida em situação de emprego letal, o inquérito só vai poder se desenrolar se ele tiver constituído advogado. Ele vai ser citado para constituir advogado particular. Se der 48 horas e ele não apresentar esse advogado, cabe ao juiz mandar intimar a instituição. Ele é PM? A Polícia Militar. Ele é civil? A Polícia Civil. Ele é bombeiro? Ao Corpo de Bombeiro. Ele é policial penal? A Polícia Penal. Ele é guarda municipal? A Guarda Municipal. A instituição a qual ele estava vinculado na época do fato. E essa instituição que se vira para nas 48 horas nomear defensor.
Ela que se vira. Inclusive, o parágrafo 3º diz que, havendo necessidade de indicação de defensor pela instituição a qual o agente de segurança está vinculado, essa caberá preferencialmente à Defensoria Pública. Então, o policial foi citado, não apresentou advogado, manda citar a instituição a qual ele está vinculado, a PM. Se a PM não tiver nos seus quadros advogados, ela vai atrás da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública vai acompanhar esse cara desde a fase do inquérito. Aí vem a segunda pergunta. Citaram o policial não constituiu advogado. Intimaram a instituição, mas ela não fez nada, deixou por lá mesmo. Nulidade! Nulidade! Se a instituição tiver sido intimada para suprir a falta da constituição de advogado por parte do agente da segurança, e ela não constituir, ela não arrumar um advogado para defender o cara, nulidade processual. Teoria dos frutos da árvore envenenada, você vai alegar nulidade até o fim do processo. Você vai tentar anular esse processo até o fim por causa dessa falha, ok? Lembrando, e aí já passa a ser uma questão muito mais administrativa, que preferencialmente essa instituição, se ela não tiver advogado nos seus quadros, que algumas instituições mantêm quadros de advogados específicos, ela deve buscar Defensoria Pública. Gravaram esse detalhe? Se ligar nesse bizu, não caia na pegadinha. Beleza? Agora, nós podemos, bota em tela, Beto, retomar ao processo de conhecimento. Então, pessoal, agora que vocês entenderam essa particularidade do artigo 14A do Código de Processo Penal, nós vamos começar a analisar as modalidades gerais, as regras gerais, as clássicas, como se costuma dizer, modalidades de citação. Isso é uma particularidade, porque é uma citação ainda na fase de inquérito, a gente já sabe como se comportar, se cair numa questão discussiva, a gente já mata. Agora vamos voltar para a regra geral. Recebida a denúncia ou a queixa e designada a citação do réu. Quais são as hipóteses no começo da ação penal do réu ser citado? Basicamente, no processo penal brasileiro, existem duas espécies de citação. A citação real ou pessoal e a citação ficta ou presumida. Na prova de segunda fase, para você escrever, eu recomendo você usar a expressão citação real e citação presumida. São as expressões que eu já vi nos espelhos de correção de provas anteriores. Mas os termos são sinônimos. Citação real ou pessoal é a mesma coisa. Citação ficta ou presumida também é a mesma coisa. A citação real ou pessoal é a regra no nosso ordenamento. Essa citação inicial, essa citação para que o réu saiba que a ação penal contra ele está instaurada, é a regra no nosso ordenamento. Poderá ser realizada por mandato, carta precatória ou carta rogatória. Excepcionalmente, a citação presumida vai acontecer por hora certa ou citação por edital. Vamos lá, vamos traduzir isso aqui em bom português. Qual é a regra geral? É que o réu deve ser citado pessoalmente. Essa é a regra geral. No processo penal, diferentemente do direito do trabalho, do direito civil, do direito consumerista, no processo penal, nós sempre damos preferência de fazer a citação pessoal do réu, em bom português, do oficial de justiça e até ele entregar o termo de citação. Meu filho, você está citado. Ah, Giovanni, hoje admite-se citação por WhatsApp e tal, modalidades anômalas de citação que o pessoal discute em processo civil, isso em processo civil. Facilite minha vida, vamos focar só em processo penal. Para a sua prova da segunda fase, a regra tem exceção, mas a regra é a citação pessoal. E o que é a citação pessoal? O oficial de justiça vai atrás do cabo e cita. O oficial de justiça encontra o cabo, o oficial de justiça vai na casa de Beto e diz: senhor Roberto, pois não, vem aqui por favor, pois não, sou oficial de justiça, o senhor está citado, está respondendo a processo penal, está aqui a citação, morreu Maria Preá, se vire. Essa é a citação pessoal. Quando é que a gente faz a citação pessoal? Quando a gente sabe onde o réu está. A citação pessoal acontece quando, em tese, é possível encontrar o citando, aquele que deve ser citado, citando aquele que deve ser citado, o réu no processo penal.
se eu consigo encontrar ele, se eu tenho o endereço dele, se eu sei onde ele trabalha, se eu sei por onde ele está, a citação é pessoal. Essa citação pessoal pode ser por mandado, por carta precatória ou por carta rogatória. Daqui a pouco eu diferencio. Agora, algumas vezes, o oficial de justiça tem dificuldade de encontrar o citando. Algumas vezes o oficial de justiça vai na casa do cara e não acha, vai no trabalho e não acha, ele tem dificuldade de encontrá-lo. Nesse caso, é possível uma citação presumida por hora certa. Ou simplesmente ninguém sabe onde o cabo está. O citando está em local incerto e não sabido. O que é um local incerto e não sabido? Ele está sumido no meio do mundo. Tem gente que comete crime e some no meio do mundo, desaparece. Você não acha, o cabo não tem nada para você saber onde ele está. Aí ele vai ser citado por edital, que é uma outra forma de citação presumida. Mas vamos por parte, vamos logo para a regra geral. Vamos para a citação pessoal. Como eu disse, a citação pessoal, que é regra, é quando você vai atrás do réu para fazer a citação. E essa citação pessoal é por mandado, cuidado, criança. Sabe quando dá uma dor no coraçãozinho do prof, quando um aluno escreve a citação por mandato? Cadê? Deixa eu até escrever aqui. Mandato, quem tem é político. Mandato, quem tem é prefeito, vereador, governador, deputado. Você não é aluno fuleiragem. Você não é aluno rabujado. Você não é aluno mundiça. Como é que o senhor sabe? Porque você é meu aluno e meu aluno é classe A. Não, mas eu quero ser mundiça, mas eu não deixo, porque eu não sou. Não, mas eu quero ser fuleiragem. Não, você não quer não. Você não está matriculado no meu curso de segunda fase penal aqui? Então é porque você vai me dar a mão para eu garantir a sua aprovação. E aluno meu tem que ser desenrolado. Giovanni, o que é um aluno mundiça? É aquele aluno que não tem cuidado com os detalhes. É aquele aluno labanjeiro, que faz coisa de todo jeito, que não está nem aí se arromba na segunda fase. Eu não sei porque eu me arrombei. A vontade que dá é de dizer, ô criatura abominável, tu se arrombou porque tu não fez o básico, quer ter cuidado até com os termos. Então que dê uma dor na bola do seu olho esquerdo. Eu falei do olho. Que dê uma dor na bola do seu olho esquerdo. Por que do esquerdo? Porque eu quero que seja no esquerdo. O exemplo é meu. Se você vier dizendo a citação por mandato, não é mandato, é mandado, mandado de mandar. Não sei se vocês, tem alguém me acompanhando aí, assistindo em casa, que é do interior. Lá no interior a gente fala muito de menino de mandado. O que é o menino de mandado? Quando a gente é novo, a gente é para fazer o que os outros mandam. Eu acho que eu saí de casa cedo para parar de fazer o que os outros mandavam, porque o povo não podia me ver dentro de casa. Ei, vai ali na bodega. A maioria das pessoas não sabe o que é bodega, vocês são tudo criado dentro de apartamentos, empinando pipa no ventilador, jogando bola de gude em carpete. A coisa mais emocionante que muitos de vocês fizeram foi jogar God of War Ragnarok no modo expert. Coisa mais emocionante, vê aí, ó, God of War Ragnarok. Pense num jogo ruim, eu vou ser apedrejado. Não que eu goste de videogame, eu não tenho a mínima paciência para videogame. Eu detesto, eu não sei o que é que leva uma pessoa a ficar olhando para a porra de um videogame. Mas eu começo a jogar God of War Ragnarok. Primeiro é meia hora de conversa dele e um menino com uma caça nas costas. Aí depois, quando você acha que vai começar, é no trenó. Aí aparece uma bruxa, não sei de onde, que o cabo morre toda a vida. Que diabo um jogo desse? Eu gosto de Super Mario, que o cabo sai pulando em cima dos negócios lá e tal. Como os cogumelos alucinógenos, fica muito altão e tal. Mas tem um povo aqui que gosta. Tem um povo aqui que adora Battlefield 5, aqueles mapas grandes de Battlefield 5, que o cabo primeiro é meia hora num galpão, para poder começar procurando gente para jogar. Depois você pula de um avião num mundo gigante, que você normalmente morre queimado do que levando tiro dos outros. Não que eu jogue, viu, Júnior? Eu quero deixar claro que eu não sei nem como é Battlefield 5. Pois é. Então, essa geração mais nova do PlayStation 5 para frente, não sabe o que é menino de mandado, não sabe o que é bodega. Mas lá no meu interior, quando eu era menino,
Eu chegava da escola, entrava dentro de casa, minha mãe olhava para mim e disse, menino, vai na bodega de João ali, comprar um quissuque para o almoço. Aí lá ia eu comprar um quissuque, um negocinho desse tamanho, para botar num litro d'água, um quissuque de groselha, tinha de laranja, tamarindo, para nós almoçar. Tava 4h30 da tarde, minha tia chegava e dizia, menino, vai ali na bodega comprar meia dúzia de pão doce, para nós tomar o café de 4h30 da tarde. Meu pai chegava às 6 horas da noite e dizia, compra ali 2 cigarros retalhos. 2 cigarros retalhos, eu acho que nem vende mais cigarro retalho hoje. Para mim ali, isso é mandado, mandar os outros fazer alguma coisa. Então, brincadeiras à parte, que é só para descontrair aqui, quando você fala em citação por mandado, esqueça mandato, é mandado. Citação por mandado é quando no processo se sabe onde o réu está, o citando está. Esse citando está em local certo e sabido, ou seja, no processo, o juiz tem o endereço, a localização, o nome completo do cara, o juiz sabe como achar o réu, e aí o juiz designa a nomeação de um oficial de justiça para ir até aquele endereço, para ir até aquele local certo, por isso que é mandado. O juiz manda que o oficial de justiça vá até o local certo e sabido, ou seja, até o endereço do réu, fazer a sua citação pessoal. Citação por mandado. Essa é a ideia, certo? É bom que se diga que vai depender muito da comarca. Tem comarca que só tem um oficial de justiça afeto à vara. Comarcas menores, comarca de vara única, comarca de cidade de interior, é muito comum ter um oficial de justiça afeto à vara criminal, o juiz designa ele mesmo. Agora, cidades maiores, região metropolitana, por exemplo, aqui em Recife, região metropolitana do Recife, nós temos a chamada semando. O nome semando varia de estado para estado, mas significa a mesma coisa. Semando é a central de mandados. Nesse caso, em cidades que têm centrais de mandados, o juiz joga no sistema que a citação deve ser feita e aí, ao chegar essa citação na semanda, é nomeado um oficial de justiça. Mas, basicamente, dizer que a citação vai ser feita por mandado significa dizer duas coisas. O réu, o citando, aquele que deve ser citado, está em local certo e sabido e vai ser designado um OJ, um oficial de justiça, para ir até ele. Ah, Giovanni, mas no processo civil pode ser por WhatsApp, pode ser por telegrama, pode ser por e-mail do advogado se ele já está constituído no processo em outros autos, pode ser por mensagem de fumaça, isso no processo civil. Mas para a sua prova de segunda fase, de penal, se falar em citação por mandado, significa que o oficial de justiça foi designado para ir encontrar o cara. Eu queria, inclusive, destacar os artigos do CPP para você já pegar o seu vadimeco bonitão, você já pegar o meu vadimeco e já ir marcando esses artigos aí. A gente tem aula de marcação do vadimeco, mas para você já ir lendo aí, já botar um pontinho aí e já ir lendo. O artigo 351 do CPP diz: a citação inicial, ou seja, essa citação para o réu saber que está sendo processado, far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. O cara está sendo processado em Recife, o juiz sabe o endereço dele, ele mora em Recife, o juiz de Recife manda o oficial de justiça fazer a citação. O cara está sendo processado em Campinas, ele mora em Campinas, o juiz sabe o endereço dele e manda o oficial de justiça fazer a citação. É isso que me diz o artigo 351. Cuidado com um detalhe, tá? Se o réu estiver preso, ele só pode ser citado pessoalmente. Ou seja, se o réu estiver preso, ele só pode ser citado por oficial de justiça. Não se admite citação por hora certa, citação por edital, não se admite nenhuma hipótese de citação de réu preso. Essa prisão pode ser preventiva, temporária ou em consequência de sentença condenatória definitiva, não interessa a natureza da prisão. Tanto é a prisão de natureza cautelar, prisão preventiva, prisão temporária, quanto a prisão pena, consequência de sentença condenatória irrecorrível, consequência de sentença condenatória transitada em julgado. Se o cara está preso, o único jeito dele ser citado é pessoalmente. Isso, inclusive, é uma regra do artigo 360 do CPP. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Eu me lembro, 28, 29, por aí, exame 28, exame 29, foi ali, no final da quadra 20.
caiu uma situação onde dizia que o réu estava preso, o cara estava sendo processado, não vamos lembrar os estados, então vou criar dois aqui. O cara estava sendo processado em São Paulo e estava preso no Rio, por exemplo. E aí dizia que como ele estava preso em outro estado, ele foi citado por edital. Isso está errado, isso é nulidade. Na resposta à acusação, você já abre o bocão nas preliminares falando dessa nulidade. Se ele está preso, ele pode estar preso em qualquer local do país, ele só pode ser citado pessoalmente. Pode até ser um procedimento de carta precatória, mas ele só pode ser citado pessoalmente. Qualquer forma de citação fictícia, de citação presumida de réu preso é inválida. Grave isso. Qualquer outra forma de citação de réu preso que não seja a citação pessoal, a citação por mandado, o oficial de justiça ir lá atrás do cara, ela é inválida, ela é nula e você tem que arguir isso em sede de preliminares. Essa é uma regra, pode botar em tela, Beto, do artigo 360 do Código de Processo Penal. Beleza? Um outro detalhe, a citação do militar da ativa. Esse militar pode ser das Forças Armadas ou da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, tá certo? A lei não especifica militar do Exército, não especifica. Militar do Exército, militar da Marinha, militar da Aeronáutica, a lei não especifica isso. O militar da PM, a lei fala em militar. O militar da ativa, para figurar como réu na justiça comum, ou seja, não na justiça militar, na justiça civil, deverá ser feita através da expedição por parte do magistrado de ofício ao superior hierárquico, que figure como comandante da unidade militar a qual o citando esteja devidamente vinculado, ou seja, lotado. Isso é uma regra do artigo 358 do CPP. A citação do militar, diz o Código de Processo Penal, a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Vamos lá, vamos traduzir. Se isso aqui cair, é numa questão discursiva. Isso aqui não cairia numa peça, tá bom? Se isso cair é numa questão discursiva. Eu acho que é o fio do cabelo do sapo, mas, de novo, nós vamos sempre pecar por excesso nas nossas aulas. O militar, seja do Exército Brasileiro, da Marinha de Guerra do Brasil, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar. Quando você fala em militar, você está falando desse pessoal. O militar da ativa, o militar que está devidamente engajado. Não interessa se é um conscrito, se é um recruta, se é um oficial, não interessa. O militar da ativa. Para que ele seja citado para responder um processo comum, fora da justiça militar. Processo penal militar não cai na sua segunda fase. Nem adianta me perguntar sobre o processo penal militar, primeiro porque eu não sei, segundo porque não cai na sua segunda fase. O que cai é processo penal comum, do Código de Processo Penal. O militar da ativa que esteja respondendo a um processo na justiça civil, na justiça comum penal, ele só poderá ser citado através do chefe do respectivo serviço onde ele está lotado. Traduzindo isso, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que um cabo do Exército Brasileiro, o cara é cabo, lotado num quartel do Exército Brasileiro, ele cometeu um crime num dia de folga. Final de semana, aí ele se envolveu numa Maria da Penha, por exemplo. Bateu na esposa, brigou com a namorada, deu uma tapa na namorada, Lei Maria da Penha. Caiu na lesão corporal contra a mulher baseada em violência doméstica do parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal. Justiça comum de rito específico da Lei Maria da Penha. Na verdade, é juizado especial de crimes de violência doméstica familiar contra a mulher. Ponto. Ele vai ser citado. Ele é militar da ativa. O oficial de justiça não pode ir direto na casa dele. Mesmo que o oficial de justiça tenha endereço dele, ele não pode ir direto na casa dele. Se ele for, a citação é nula. E você estando fazendo a defesa, a resposta à acusação desse militar, você já vai alegar isso. O que é que o juiz tem que fazer? O juiz tem que expedir esse mandado de citação para o chefe do quartel onde ele está lotado, o chefe respectivo do serviço. Vamos supor que esse cabo esteja lotado na 7ª DSUP, 7ª Divisão de Suprimentos, que é aqui em Recife, no bairro do Cabanga. Galera de Recife ali próximo à Compesa, no Cabanga, Avenida Sul, por ali. O
cara é cabo e está lotado no 7º depósito, divisão não, desculpa, depósito, no 7º depósito de suprimentos. Tem um comandante, não tem? Tem. Quem é o comandante? Eu não sei. Deve ser um tenente-coronel ou um coronel fechado que comanda a 7ª DSUP. O juiz manda para o comandante do quartel o termo de citação, dizendo, olha, o senhor comandante deve proceder à citação do cabo fulano de tal, que é lotado aí. Que consta nos registros aqui que o cara é lotado aí. E passa a ser responsabilidade do comandante do destacamento proceder a essa citação. O comandante do destacamento manda chamar o cabo, diz, ó, você está citado por isso, está aqui a cópia do termo de citação. E é a obrigação do comandante responder à justiça essa citação. Se o comandante não faz essa citação, ele prevarica. Se o comandante não faz essa citação, ele incorre em crime de prevaricação, que é crime de particular contra a administração da justiça. Está lá no artigo 319 do Código Penal Brasileiro. Eu não acho que a sua prova vai chegar nesse nível de minúcia. Eu não acho que a sua prova vai chegar nesse nível de profundidade, mas fica a dica. A citação do militar para responder a processo na justiça comum, seja ele do Exército, da Marinha, ou da Aeronáutica, ou da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiro Militar, ele não pode ser feito diretamente a esse militar. Ele tem que ser feito através do chefe do respectivo serviço a qual ele está lotado. O cara é policial militar, ele está lotado no 1º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, que fica no bairro do Janga. Aqui, fica na área do Janga, da região metropolitana do Recife. Ele está lotado lá, tá. Ele cometeu um crime de furto num dia de folga. Ele vai ser citado. O que é que o juiz faz? O juiz manda a citação para o comandante do batalhão. O comandante do batalhão tem a obrigação de fazer a citação ao seu subordinado sob pena de crime de prevaricação. Grave isso. Se for militar da ativa respondendo a crime na justiça comum e a questão disser que o oficial de justiça foi direto na casa dele, fazer a citação direto na casa dele, a citação é nula! Você não pode errar isso. Se a FGV quiser frescar com você, ela vai para aí. Ou ela pode ir para aí. Se a FGV quiser frescar com você, ela vai querer saber se você conhece o artigo 353 do Código de Processo Penal. Quem avisa, amigo é. Na hora da prova se cair, lembra de Giovanni zoadando no seu pé do ouvido. Se você tem um militar da ativa que cometeu um crime comum, fora da alçada militar, e está sendo processado, a citação não pode ser direto para ele, tem que ser para o superior dele, o chefe do serviço. Giovanni, e se for um general de 4 estrelas? Ao comandante-chefe do Exército Brasileiro. Se for o comandante-chefe do Exército Brasileiro, ao ministro da Justiça. É sempre o superior. Ministro da Justiça. O ministro da Justiça já tem competência perante o STF. É outra coisa. É sempre ao chefe superior dele. Quem é o superior? Quem é que manda onde ele está lotado? Pois bem, a citação vai para essa pessoa faz a citação ao seu subordinado. Qualquer outra forma de citação é nula. E você, caso se depare, tem que fazer essa arguição. Nós temos aqui... Cadê? Passei demais. Eita, eu marquei errado, ó. Na empolgação eu marquei artigo 353 e artigo 358, onde eu disse artigo 353 é artigo 358, tá? Eu me empolguei, eu passei slide sem querer, a lei pode querer saber se você sabe o artigo 358, corrigindo. Agora, artigo 353, citação por carta precatória. Tem muita gente que não sabe como funciona o procedimento da precatória, é um procedimento besta. Como é ou quando é que o réu vai ser citado por carta precatória? O réu vai ser citado por carta precatória quando ele estiver em local certo e sabido. Eu sei o local onde ele está, mas ele encontra-se no território de uma comarca diferente da comarca processante. A citação por carta precatória ocorre quando você sabe o local que o citando, aquele que deve ser citado, que o réu se encontra, quando o citando estiver em local certo e sabido, mas este local fica em território diverso da comarca processante. Exemplo, o cara mora em Campinas, São Paulo. Aí vem passar férias em Natal, no Rio Grande do Norte. Quando ele está em férias em Natal, ele comete um crime e volta para Campinas.
ele está sendo processado na comarca de Natal, mas o endereço dele, o local onde ele efetivamente está é em Campinas. Nesse caso, este réu que deve ser citado, ele encontra-se em local certo e sabido, a gente sabe onde é o endereço dele, mas o processo é em Natal e o cara está em Campinas, São Paulo. A citação vai ser feita por carta precatória. Giovanni, me dá um outro exemplo. Eu estou sendo processado hipoteticamente lá no Crato, minha cidade natal, mas eu moro em Recife. O juiz do Crato sabe meu endereço aqui em Recife, ele quer me citar, ele manda uma carta precatória, a citação vai ser por carta precatória. O artigo 353 do Código de Processo Penal, agora está certo, o artigo 353 do CPP diz: quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante carta precatória. E como é esse procedimento da precatória? Muita gente já ouviu falar em carta precatória, mas não sabe como funciona. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês podem pensar que é brincadeira, mas é fato. Eu já vi gente achar que citação por carta precatória é mandar uma comunicação pelo correio para o réu. Eu já vi muita gente dizer assim, como é que eu vou ser citado por carta precatória se a carta, a correspondência, a missiva não chegou na minha casa? Não é isso, tá? Citação por carta precatória, ao contrário do que muita gente pensa, não é mandar uma correspondência para o réu, pelo amor de Deus. Citação por carta precatória não é mandar uma correspondência para o réu. Como é que funciona, então, o procedimento da precatória? É o seguinte, a comarca deprecante. O que é comarca deprecante? Olha aquela questão da terminologia que eu venho alertando a vocês desde o começo da aula de hoje. O que é a comarca deprecante? É a que expede a precatória. Comarca deprecante é a que manda a precatória, é onde o processo está. A comarca deprecante é aonde a ação penal corre. É a comarca onde o processo encontra-se, é a comarca onde o cara vai ser julgado. É a chamada comarca deprecante. Ele expede a carta precatória. Hoje é uma comunicação eletrônica. O cara está sendo processado em Natal e mora em Campinas. A comarca de Natal é deprecante, a de Campinas é deprecada. A comarca deprecada é a que vai receber a carta precatória. É aonde o réu efetivamente está. Cuidado, comarca deprecante é onde o processo está acontecendo. É de onde parte a carta precatória. Comarca deprecada. Comarca deprecada é onde o réu está. É a comarca que vai receber a carta precatória. E embora o nome seja carta precatória, hoje a comunicação é eletrônica. Antigamente tinha os malotes judiciais. Isso nos anos 40, 50, quando você tinha que expedir uma carta precatória, você botava no malote, normalmente despachava pelo correio aeronacional, mas isso hoje não existe mais. Certo? O nome carta vem desse tempo, mas isso hoje não existe mais, é comunicação eletrônica de comarca para comarca. Muitos estados, muitos tribunais de justiça dos estados, eles têm inclusive sistemas internos próprios para a expedição de precatória dentro do próprio estado. Então, normalmente é eletrônico. Onde o réu está sendo processado, manda a comunicação para onde ele efetivamente está. Quando essa carta precatória chega na comarca que o réu está, o juiz expede um mandado de citação para o réu. É designado oficial de justiça e o oficial de justiça vai até onde ele está. Perceberam? Então não tem nada a ver com mandar carta pelo correio, ao contrário do que muita gente pensa. É mais ou menos o seguinte, eu vou fazer uma coisa que quem já está acompanhando as aulas sabe que eu sou péssimo, que é desenhar, mas vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui a comarca de Natal. E existe uma ação penal na comarca de Natal contra João. Mas João efetivamente mora na comarca de Campinas. O juiz aqui de Natal sabe o endereço de João na comarca de Campinas, São Paulo. Aí o que é que o juiz de Natal faz? Ele manda uma carta precatória, uma comunicação eletrônica para a Justiça de Campinas, São Paulo. Quando essa comunicação eletrônica chega lá, é distribuída para algum juiz, esse juiz expede
o mandado de citação. É designado um oficial de justiça e esse oficial de justiça vai até o endereço do réu. Natal, no meu exemplo, que é onde a ação penal está, é a comarca deprecante. Campinas, que é onde o réu está, é a comarca deprecada. Então, na citação por carta precatória, você tem o mandado, você tem o oficial de justiça que vai até o réu, você tem um encontro pessoal com o réu, normalmente. O que acontece é que, onde o processo está, comarca deprecante, manda a comunicação para a comarca onde o réu mora, comarca deprecada. Quando chega lá, é feita uma distribuição e vai para a mão de algum juiz. Quando essa carta precatória chega na mão desse juiz expede o mandado de citação, é designado oficial de justiça que vai até o endereço do cara. E esse oficial de justiça faz a citação e depois a comarca deprecada responde à comarca deprecante. É assim que acontece. Só que tem uma dúvida que é muito comum, que é sobre a carta precatória itinerante. Se a FGV falar sobre carta precatória itinerante, tem muita gente que pode cair nessa pegadinha por não saber, bota em tela, Beto, o que danado é isso, o que é uma carta precatória itinerante. Mas antes, deixa eu perguntar aqui nos comentários, deixa eu ver quem está nos acompanhando ao vivo. Galera, alguém aqui, também vale no Instagram, alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Deixa eu dar uma atualizada. Sobre carta precatória itinerante. Se caísse isso na sua prova, perguntando se era válida ou não uma citação por carta precatória itinerante, você saberia dizer o que é? Você seria capaz de responder o que é? Você já ouviu falar sobre isso? Diga aí para mim nos comentários. Deixa eu ver quem vai ser o primeiro aí. Eu dei uma atualizada. Ó, a Yara Guimarães acabou de entrar aqui no meu Instagram. Um abraço para você, Yara. Adorei o vídeo que você fez. Muito legal, valeu demais. Obrigado pelo carinho sempre nas redes sociais. Deixa eu ver aqui, atualizar os comentários. Deixa eu ver se... A Liviane, deprecante, expede, deprecada, réu está. Show de bola. Perguntei aqui se alguém sabe o que é carta precatória itinerante. O Marco Antônio Lobo está dizendo que não. A Helenita Santos está dizendo que não. A Kelly Ribeiro está dizendo que não. A Aline Regimento está dizendo que é válida. A Cleia Cavalcante está dizendo que não. Renê Costa está dizendo que não, que nunca ouviu falar e não sabe dizer se é válido, se não é. A Ingrid está dizendo que nem pensar. Quem mais aqui? A Dani Lucena está dizendo que não. A Lídia já assistiu a aula, show de bola. A Mari Albuquerque está dizendo que não aqui também no Instagram. Vamos lá então, como a maioria nunca ouviu falar sobre isso, vamos lá, vamos entender o que é carta precatória itinerante e se ela é válida ou não. A nossa amiga Lília Gimenez já disse que sim, o Noel de Paula já disse que é válido também. Parabéns para vocês dois. Mas vamos entender o que é para nunca mais esquecer essa história da carta precatória itinerante. Tá em tela aí, Beto? Posso voltar? Galera, nós teremos a carta precatória itinerante na seguinte situação. Imagine só que a comarca onde o processo está, a comarca deprecante, mandou a carta precatória para a comarca onde ela acha que o réu está, onde ela julga que o réu deve estar. Ao chegar nessa comarca, descobre-se que o réu já mudou para outra comarca. Como assim? De novo, vamos recorrer a essas amebas que eu faço parecendo gráfico. Vamos imaginar que a ação penal foi instaurada na comarca de Salvador, Bahia. O cara estava passando férias na Bahia e aí cometeu um crime e a ação penal foi instaurada lá. Quando o juiz pega o processo para ver o endereço do réu, para mandar citá-lo, no processo está escrito que o réu mora na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Está lá no processo, o endereço do cara é em Porto Alegre. Aí seria o endereço do réu.
Aí o que é que o juiz de Salvador faz? Comarca deprecante. O juiz de Salvador expede a carta precatória para a comarca de Porto Alegre. Quando chega na comarca de Porto Alegre, vai para a distribuição, cai na mão de um juiz, o juiz vai expedir o mandado de citação. O oficial de justiça vai até o endereço do réu. Quando o oficial de justiça chega no endereço do réu, descobre que ele não mora mais em Porto Alegre. O cara chega lá, bate na porta, queria falar com o senhor fulano. Rapaz, o senhor fulano morava aqui, mas se mudou. E está morando aonde agora? Ele está morando em Gramado, lá em cima da Serra Gaúcha. Ele se mudou para Gramado, ele não mora mais aqui em Porto Alegre não, está lá em Gramado passando frio. Ah, é? É, beleza. Veja, o processo está em Salvador. Quando o processo foi recebido, se imaginava que o réu morava em Porto Alegre. A carta precatória foi mandada para Porto Alegre. Quando o OJ, o oficial de justiça, foi cumprir esse mandado, descobriu que o cara não está mais em Porto Alegre. Descobriu que agora ele está em Gramado, está em outra comarca. O que é que o juiz de Porto Alegre deve fazer? O juiz de Porto Alegre deve encaminhar a carta precatória para Gramado. Não tem problema nenhum isso acontecer. Não tem problema nenhum isso acontecer. Quando esse fenômeno processual do Instituto da Citação se manifestar, é porque nós estaremos diante da carta precatória itinerante. Itinerante, que sai de um lugar para outro. Eu vou para um canto, depois vou para outro, depois vou para outro. É perfeitamente possível que o juiz de Porto Alegre, ao ser oficiado, a tomar ciência pelo seu oficial de justiça, que aquela pessoa que deve ser citada não está mais em Porto Alegre, mas sim em Gramado, ele encaminha a carta precatória que recebeu para a comarca de Gramado. Isso não vai cair na sua prova, isso que eu vou falar agora. Eu vou falar só para não dizer que não falei das flores. Na doutrina, a gente chama de deprecante de primeiro estágio e deprecada de primeiro estágio e deprecada de segundo estágio. Deprecada de primeiro estágio é a que recebeu a carta precatória, descobriu que não estava lá e mandou para outra. A deprecada de segundo estágio já é essa segunda, de terceiro, de quarto. Pode ser que rode 4, 5, 6 comarcas diferentes, até achar o cara. Ah, chegou em Gramado, ele não está mais lá, mas agora eu sei que ele está morando em Floripa. Aí manda a carta precatória para Floripa, até achar o cara. Na hora que achar ele, a quem achar, devolve direto para a comarca original. Ah, ele não está mais em Gramado não, se mudou ontem e está morando em Florianópolis. Isso acontece muito com quem deve. Às vezes o cara comete um crime e depois muda de cidade e fica cheio de dívida. Aí faz dívida em Porto Alegre, muda para Gramado, faz dívida em Gramado, muda para Floripa. Até encontrarem esse cara efetivamente, até o oficial de justiça achar o cara efetivamente, a carta precatória pode ser encaminhada de uma comarca para outra. Nesse caso, você terá a carta precatória itinerante. Não tem nenhum problema. Quando chegar numa comarca que achem o cara, a citação é feita pelo oficial de justiça e o termo de citação é devolvido para a comarca originária, que é a comarca deprecante. Um outro detalhe que eu acho importante chamar a atenção de vocês é, em caso de comarcas vizinhas ou integrantes de regiões metropolitanas, seria necessária a expedição de carta precatória? Porque, veja, às vezes você tem comarcas vizinhas de estados diferentes. Aí o cara, como assim, Giovana? Eu não entendi. Às vezes você tem uma comarca que uma distância de uma cidade para outra é 300 metros, mas elas ficam em estados diferentes. Oxe, onde é que tem isso? Petrolina e Juazeiro da Bahia, por exemplo. Petrolina é Pernambuco, Juazeiro da Bahia, o nome está dizendo é Bahia. Você sabe o que é que separa Petrolina de Juazeiro? O Rio São Francisco. A ponte. Se for, por exemplo, para Petrolina, o aeroporto é em Juazeiro da Bahia. Aí eu vou para Petrolina, você vai desembarcar em Juazeiro da Bahia, vai vir, chegar no Rio, vai cruzar a ponte, vai estar em Petrolina, que é Pernambuco. E aí? Será que é comum um cara morar em Juazeiro e ser processado em Petrolina, morar em Petrolina e ser processado em Juazeiro? Claro que é. Quantas e quantas pessoas não moram em Petrolina e trabalham em Juazeiro, moram em Juazeiro, trabalham em Petrolina? Como é que faz nesse caso? Porque são estados diferentes.
É só cruzar a ponte. Tem que mandar a carta precatória? Isso é uma dúvida. Pegar lá a minha região, Crato, Juazeiro, Barbalha. Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha. Vocês têm alguém aí que seja nosso aluno, que seja da região do Cariri cearense. Meu irmão mora em Juazeiro, minha mãe mora no Crato. O aeroporto é em Juazeiro, quando eu vou para lá eu tenho casa no Crato. Se eu sair do Crato para Juazeiro é a mesma distância do Crato para Barbalha. Agora que fizeram uma estrada por dentro. Tem gente que mora em Missão Velha e trabalha em Juazeiro, tem gente que mora em Barbalha e trabalha em Juazeiro, tem gente que mora em Juazeiro e trabalha no Crato. O cara está sendo processado no Crato e mora em Barbalha, que é 15 quilômetros de distância, colado uma com a outra. Nesse caso, precisa de carta precatória? São Paulo e Osasco. Eu já tive empresa em Osasco, eu ia para São Paulo, ficava hospedado em São Paulo. Quando eu queria ir para a empresa, eu pegava o metrô até a estação do metrô do Butantã, saía, pegava o ônibus, 10 minutos eu estava em Vila Iara, que já é Osasco, já é outra cidade. E aí o cara mora em São Paulo, trabalha em Osasco, cometeu um crime em Osasco. Mas mora em São Paulo, ele vai ser citado por carta precatória? A resposta é não. O processo penal, a jurisprudência penal brasileira, se vale de uma regra do Código de Processo Civil. No processo penal, nós aplicamos por analogia uma regra que está no artigo 255 do Código de Processo Civil, que diz: nas comarcas contíguas de fácil comunicação, as que estão coladas uma na outra, Juazeiro, Petrolina, Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, São Paulo, Osasco, Curitiba, São José dos Pinhais. O aeroporto de Curitiba é em São José dos Pinhais, é uma reta para você chegar lá. Então, essas cidades que estão amancebadas, Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, aqui na região metropolitana do Recife, Fortaleza, Messejana, essas cidades que estão coladas uma na outra, são chamadas lá no Código de Processo Civil de comarcas contíguas de fácil comunicação, mas que se situem na mesma região metropolitana ou na mesma área. O oficial de justiça poderá efetuar em qualquer uma delas citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Traduzindo, o cara está sendo processado em Petrolina e mora em Juazeiro da Bahia, não precisa de carta precatória, ainda que seja outro estado. O cara está sendo processado em São Paulo e mora em Osasco, não precisa de carta precatória. O cara mora em Jaboatão dos Guararapes e está sendo processado em Recife, não precisa de carta precatória. Se as comarcas forem próximas, forem contíguas, forem de fácil comunicação ou estiverem dentro da mesma região metropolitana, o oficial de justiça faz a citação independentemente de carta precatória. É uma regra que não está no Código de Processo Penal. É uma regra que está no Código de Processo Civil, mas que é utilizado no processo penal por analogia. É consolidado na nossa jurisprudência. Beleza? E nós temos ainda a terceira modalidade de citação pessoal, que é por carta rogatória. Essa eu só preciso que vocês saibam o que é, mas dificilmente lhe será questionado e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Quando é que o réu vai ser citado por carta rogatória? Ele vai ser citado por carta rogatória quando ele estiver em local certo e sabido, mas esse local é fora do território da República Federativa do Brasil. Eu vou dizer de novo, o réu vai ser citado por carta rogatória quando ele estiver em local certo e sabido. Eu tenho o endereço dele, mas ele está fora do território da República Federativa do Brasil. Por exemplo, o cara cometeu um crime aqui no Brasil e foi embora. Está morando no Canadá, está morando em Portugal, está morando na Austrália, está morando na Nova Zelândia, está morando em algum canto. O endereço dele é conhecido? O endereço dele é conhecido. Todo mundo sabe onde ele mora, os familiares informaram o endereço, consta no processo, mas é fora do Brasil. Como é que ele vai ser citado nesse caso? Ele vai ser citado por carta rogatória, nos termos do artigo 368 do Código de Processo Penal, que tem um detalhe importante. O artigo 368 do CPP diz: estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo da prescrição até o seu cumprimento. Quem é citado por carta rogatória, a partir do momento que a carta rogatória é expedida, o prazo da prescrição é suspenso. Na aula de prescrição eu explico isso com detalhes, eu falo sobre isso
Eu não vou adentrar aqui, não é o nosso objetivo, a gente não vai tratar de prescrição na aula de hoje. Eu apenas gostaria de frisar isso. A citação por carta rogatória suspende para a contagem do prazo prescricional até que essa rogatória seja cumprida. Por quê? Por um motivo muito pragmático. O procedimento de citação por carta rogatória não depende do Brasil. Como assim, Giovanni? O procedimento de citação por carta rogatória não depende do Brasil. O que acontece é, o juiz processante encaminha a carta rogatória ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça pede ao ministro das Relações Exteriores que, pelas vias diplomáticas, encaminhe para o país de origem do cara. Eu conheço uma situação, não estou ferindo a ética, porque eu acho que eu não estou citando nome nem caso, mas eu particularmente conheço uma situação que é mais ou menos a seguinte, vou citar só os países. O cara cometeu um crime aqui em Recife, certo? Ele fez uma besteira, cometeu um crime aqui em Recife e, sabendo que a casa dele ia cair, que iam descobrir que era ele conseguiu um dinheiro com os familiares, conseguiu um dinheiro com a família e foi embora do Brasil. Certo? Ele saiu do Brasil legalmente, ele não saiu ilegalmente. Ele tinha cometido um crime, ninguém sabia que era ele que tinha cometido o crime, mas quando começaram a investigar, ele ficou preocupado de descobrirem que era ele. Tinha sido feita uma notificação para uma testemunha aí na delegacia, ele ficou com medo da testemunha entregar, os familiares dele tinham umas certas condições, juntaram um dinheiro lá, tal, deram a ele, ele comprou uma passagem e foi embora. E ele foi morar na Austrália, certo? Ele foi para a Austrália. E o endereço dele na Austrália é conhecido, ele na Austrália posta vídeo no Instagram, tal, arrumou um emprego lá, tem endereço conhecido, tudo na Austrália. Entrou como turista, começou a trabalhar, conseguiu um visto de turista e depois ele conseguiu um visto de residente. Ponto, está morando na Austrália. O processo foi instaurado aqui contra ele. Como é que ele vai ser citado? Na hora que a peça acusatória foi recebida, que deram o endereço do cara, o endereço do cara já indicava que ele estava morando na Austrália. E o Ministério Público sabia, a polícia quando foi atrás do cara, a família disse, ele está morando em tal canto, esse é o endereço dele. No processo constava o endereço dele. Darley Harbour, não sei o que, Nova Gales do Sul, Sydney, Austrália. Estava lá no processo. Só que para ter processo ele tem que ser citado. Só prazo de resposta de acusação só começa a correr com a citação. E aí o que foi que o juiz fez? O juiz expediu uma carta rogatória. Mandaram essa carta rogatória para o Ministério da Justiça. A carta rogatória bateu no Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça mandou para o Ministério das Relações Exteriores. Só esse processo levou 3 anos. Do Ministério da Justiça mandar para o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores encaminhou essa carta para o governo australiano. O governo australiano mandou para o governo da Nova Gales do Sul, que seria o equivalente ao estado onde ele está, e o governo da Nova Gales do Sul não sabe como fazer isso. Ponto. Isso tem 6 anos já. Ele só não pode voltar para o Brasil. Ele só não pode botar os pés dentro do Brasil. Mas ele está lá com visto de trabalho, é residente, não sei, na Austrália. E está tranquilo. Por quê? Porque ninguém sabe nem como fazer a citação dele. Se um dia o governo lá da Nova Gales do Sul conseguir citar ele, vai voltar para o Ministério das Relações Exteriores da Austrália, vai voltar para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, vai voltar para o Ministro da Justiça, vai voltar para o juiz daqui. Nunca vai acontecer essa situação. É por isso que se suspende a prescrição. Só que essa suspensão da prescrição tem um tempo máximo que a gente trata lá na aula de prescrição. Então aqui não vão lhe cobrar o procedimento da carta rogatória. Por que é que não vão lhe cobrar o procedimento da carta rogatória? Por um motivo puro, simples e pragmático. A gente depende dos outros países para a rogatória ser cumprida. E você não é obrigado na prova da OAB a saber o que cada país do mundo faz em termos de citação. A única coisa aqui que você precisa saber é quando é que nós vamos nos utilizar da carta rogatória. Nós vamos nos utilizar da carta rogatória quando o cara estiver sendo processado no Brasil, mas o local onde ele está é um local certo e sabido, conhecido, mas é no estrangeiro. Beleza? Então, citação por mandado, citação por carta precatória e citação por carta rogatória são as formas de citação pessoal. Agora nós vamos ver as formas de citação presumida, começando, bota em tela, Beto, pela citação por hora certa. Quando é, galera,
que nós vamos ter o procedimento de citação por hora certa. Você, para ter o procedimento de citação por hora certa, você tem que ter um oficial de justiça que sabe onde o réu reside, um oficial de justiça que tem o local certo e sabido onde o citando se encontra, mas segundo a percepção desse oficial de justiça, o réu está se ocultando para não ser citado. É o que a gente chama de réu mocosado aqui no Nordeste brasileiro. O que é mocosado? O que é ficar mocosado? É ficar se escondendo, é ficar se amoitando, é ficar fugindo de alguma coisa. Às vezes acontece de no processo ter o endereço do réu, o juiz expede o mandado para que o oficial de justiça vá até o endereço do réu. O oficial de justiça confirma que ali é o endereço do réu, mas nunca consegue achar o cara. O cara fica se escondendo, o oficial de justiça vai chegando por uma porta, ele sai por outra. Na percepção, no juízo de valor do oficial de justiça, o citando aquele que deve ser citado está se ocultando. Nesse caso, é possível o procedimento de citação por hora certa. O artigo 362 do Código de Processo Penal diz que nessas situações é possível se adotar o procedimento de citação por hora certa. Vamos observar o que diz primeiro o CPP, porque veja, o artigo 362 do Código de Processo Penal, ele vai fazer uma remissão. Ele vai dizer que é possível citação por hora certa no processo penal, mas ele vai mandar que a gente observe esse procedimento de citação por hora certa, seguindo as regras do Código de Processo Civil, seguindo as regras do artigo 252 e a 254, melhor dizendo, do Código de Processo Civil. Eu já vou alertar um detalhe para vocês. Quando eu for ler aqui o artigo 362 do CPP, e quando vocês forem olhar o artigo 362 do CPP no vadimeco de vocês, vocês vão perceber que os artigos do Código de Processo Civil que estão lá não são esses. São outros. E você vai já entender o porquê. Então, pega teu vadimeco aí, abre o artigo 362 do Código de Processo Penal. Artigo 362 do CPP. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil. Só que veja, o Código de Processo Penal faz referência ao Código de Processo Civil de 73. E o que está em vigor não é mais o de 73. Nós já temos o novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim, mas a gente chama de novo para diferenciar do antigo. No novo Código de Processo Civil, a citação por hora certa é regulada pelos artigos 352, 353 e 354. Professor, e por que é que no meu vadimeco, eu estou com o teu vadimeco bonitão de penal da edição mais recente, por que que está ainda 227 a 229? Porque eu não posso mexer no texto da lei que está no Código de Processo Penal. Mas você pode olhar que aí embaixo, na remissão desse artigo 362, se você usa o meu vadimeco, você pode olhar que tem vide artigo 252 a 254 do CPC. Então é só uma questão que o Código de Processo Penal está desatualizado. Eu não tenho como mexer nessa redação na hora que eu faço o vadimeco, porque é a redação oficial que está no Código de Processo Penal. Mas você sabe que, ao invés de ser do 227 ao 229, a consulta que nós vamos fazer no Código de Processo Civil é 252, 253 e 254. Ah, Giovana, então eu tenho que levar um vadimeco que tem o Código de Processo Civil para a prova. Não, o meu vadimeco bonitão tem esses artigos. Tudo que você precisa para a sua prova de segunda fase está no meu VAD. Então, não esquente cabeça que esses artigos do novo Código de Processo Civil estão aí. Só que, para nós entendermos como é que no processo penal vai acontecer a citação por hora certa, eu preciso agora fazer uma análise um pouquinho do processo civil.
Eu tenho que entender como é a citação por hora certa no processo civil e depois eu vou usar exatamente como acontece no processo civil no processo penal. Só que tem um detalhe. O meu diretor está me sinalizando que nosso tempo por hoje chegou ao final, então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar a explicação detalhada da citação por hora certa e também todos os detalhes da citação por edital como cena dos nossos próximos capítulos. Na nossa próxima aula nós vamos concluir a parte de citação. Eu vou descrever vários exemplos de como poderia acontecer a citação por hora certa, pegando o que está no Código de Processo Civil e aplicando, como manda o artigo 362 do CPP, por analogia ao processo penal, e também eu vou destrinchar todos os detalhes de citação por edital, inclusive a questão dos prazos na citação por edital, que é o que pega muita gente. Mas isso vai ficar como cenas dos nossos próximos capítulos. Por hoje nós vamos ficando por aqui, deixando um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço. E pra...